Para poder fazer esse trabalho, foi utilizado o Google Colab, que é uma collaboratory do Google, onde conseguimos fazer, através dele, códigos em Python, que é a linguagem de programação que foi escolhida para esse projeto em específico da matéria de visualização da informação. Bom, o contexto do projeto é montar e analisar via esse código. Eu escolhi uma base de dados que é um dataset de ações de empresas, das 5 maiores empresas petrolíferas que produzem no Brasil e possuem ações na Bolsa Brasileira. Isso nos últimos 12 meses, então vamos verificar através do código em Python, utilizando a biblioteca e os dados do Yahoo Finance como uma API para obter os dados de cada empresa, limitando-se nos últimos 12 meses. E aqui, primeiramente, eu obtive o dataset, que é um dataset real, puxando direto da web, via Yahoo Finance, e para isso eu utilizei algumas bibliotecas, como o próprio Yahoo Finance, mas também utilizei bibliotecas como Pandas, Datetime, para poder frisar esses últimos 12 meses, e também Matplotlib, para poder fazer alguns gráficos que vão ser vistos mais para frente. Bom, a partir daí, ao importar as bibliotecas, eu limitei os últimos 12 meses, né? Que foi utilizando uma função, né, de start. Então, coloquei ali uma subtração entre datas, que é a data de agora, menos a data dos últimos 365 dias. E a data final, eu coloquei a data de hoje. Ok. A partir daí, eu puxei os dados de cada uma das empresas utilizando a biblioteca Yahoo Finance. Depois disso, eu coloquei aqui uma prévia dos dados para a gente poder ter como os dados são organizados, né? E as colunas que eles vêm, etc. Além disso, eu criei aqui uma coluna chamada empresa para cada uma desses datasets. E em seguida, eu organizei os dados em um único data frame, que é esse input aqui de data, com a biblioteca Pandas, através da função concatenar. E ela ficou nesse formato, com a data, os valores de abertura, de fechamento. A gente vai utilizar principalmente aqui o último registro de fechamento da ação e o volume, e também a data e a empresa. Pois bem, vamos lá para o que interessa, que é a parte da visualização gráfica. Primeiro, eu separei 5 gráficos para serem desenvolvidos. O primeiro gráfico é uma série temporal em que a gente mostra a linha do preço de fechamento ajustado de cada ação ao longo do tempo. E, além disso, cada ponto de máxima é destacado na figura, com um ponto preto, né? Com esse valor exibido. A figura está um pouco grande, mas ela irá separado em PDF. E aqui foi utilizado algumas funções. Entre elas foram utilizadas bibliotecas de Matplotlib para poder mostrar essa, esse visual aqui. E, além disso, foi utilizado também ah, uma, uma condição, né, de for para aparecer por empresa, de modo que pudesse diferenciar cada uma das empresas. O segundo gráfico é um gráfico de barras, exibindo o maior valor alcançado por cada ação, e as empresas são representadas aqui no eixo X, né? Então temos a Petrobras, a 3R Petroleum, Chevron, Exxon BP, e aí a gente trouxe aqui o maior valor das ações, né? Então a Petrobras gira em torno de 25, 3R Petróleo em torno de 50, a Chevron, o máximo das suas ações chegou lá perto de 175 e assim por diante. O terceiro gráfico é um gráfico de densidade, mostrando a distribuição dos valores das ações
e é plotado um gráfico de densidade para cada, não para cada empresa nesse gráfico, mas de modo geral, né? O valor da ação por densidade. Então, a gente vê aqui que beira ali 1,6% o volume de ações que está entre 0 e 50, como valor. Além disso, um outro gráfico de densidade é o gráfico de densidade por empresa, né? Semelhante a esse aqui, mas esse no formato de linha, esse aqui no formato de barra, trazendo as empresas. E, por último, criado um gráfico de pizza ou de setores, como é chamado, com os valores em porcentagem do volume total de somatório do volume, né, por empresa. As fatias representam cada uma das empresas e o percentual é exibido aqui, ah, próximo a cada uma das fatias. Esses gráficos eles fornecem uma visualização clara, que é o objetivo da disciplina, e informativa dos preços das ações. Esse dataset ele pode ser acessado no link que vai ser deixado no PDF.